e ao sofredor deu ele a mão e pendurou o mal. Sublime amor de Deus, quão insondável tu és. Tão grande amor, estamos salvos no céu. Acho que eu tive bem alto, né? Lá se mesmo. Ao sobreviver do tempo fim, eu grande rei aqui chegar, e o homem e pecador da maldita suplicará. O amor de Deus será fiel
orvalho que dá vida às flores, assim é para um crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo assade por mim oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal descercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória. Por quê? Aleluia. Viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da cruz, oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal descercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, seguiremos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal descercar, quero estar em constante oração. Amém? Graças a Deus. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouro infinito achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolha os outros, o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na dor, sofrimento, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre a meu lado pra me socorrer, com seu amor e com seu poder. Em cada se tornou me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas horas novas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte
Seja Deus. Cristo para mim, Cristo para ti e para nós, né? Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Eu não posso demorar muito com conversas e avisos e tudo, porque estamos sempre em transmissão ao vivo, sempre que podemos. E como disse um ouvinte do site, da rádio, semana passada, aliás, no culto passado, ela disse que a forma que fazemos, vamos direto ao ponto, sem se tornar cansativo, sem ser muito prolixo, não é? Então, graças a Deus, lemos as Escrituras e vamos direto ao ponto para não perdermos tempo. São Lucas capítulo 21, versículo 34. Ok, vamos ler a palavra de Deus. E olhai por vós, para quê? Esta palavra para quê não está, porém é a única forma de ficar mais claro para a nossa compreensão, no nosso idioma. Para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, oramos a Ti nesta hora, agradecendo a Ti por este momento que é chegado, quando Teus filhos têm se reunido para ter companheirismo em torno de Tua palavra e assim participarmos desta comunhão quando falamos e também ouvimos, quando confirmamos com assim seja, quando glorificamos Teu nome e ao mesmo tempo ouvimos a Tua palavra e sabemos que ela é o consolo e conforto para nós nesse tempo de angústia. Recebe nossa gratidão nesta hora, Senhor, e perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, que possamos achar graça diante de Ti nesta hora e que possamos ficar firmes diante da Tua presença, Senhor. Que a leitura da Tua palavra e a ministração da mesma venha de encontro às nossas necessidades. Abre nosso entendimento e que não seja nada do homem, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir a passos verdejantes. Te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, louvado seja Deus.
Você sabe que o que faz com que uma pessoa permaneça de pé é o equilíbrio. O equilíbrio. E não sofrer de labirintite. Isto pode acontecer de várias formas, porque não passa de um estado alterado. Se você roda, faz aí um giro em torno do próprio eixo, do próprio corpo, você move então o líquido que você tem no ouvido, e com isto teu corpo perde o equilíbrio. É por isso que muitos ficam com maresia quando viajam um pouco de barco ou de navio, porque está na água, aquilo sempre em movimento, e você perde o senso de direção ou de estabilidade. E mesmo quando você sai daquela situação, você passa ainda, dependendo do tanto da viagem, a extensão da viagem, você ainda fica um dia ou 2 dias, de vez em quando, tendo se sentindo meio tonto. Equilíbrio foi alterado. Ok, mas Jesus disse que tivéssemos cuidado para que não caíssemos na situação onde o povo cairia no último tempo, a ponto de perder o equilíbrio e não conseguir ficar de pé diante da verdade, ou diante do Filho do Homem. Interessante isto que acabamos de ler. Pois bem, estamos estudando a respeito de neurose, depressão, ansiedade, todas estas coisas que as pessoas chamam de mal do mundo moderno. Mal do mundo moderno. Isto vai muito além do que modernidade, a verdade é esta. Isto seria um laço que apanharia todos na terra, seria um tempo trabalhoso, ou difícil de suportar. Difícil de suportar. Neuroses e tempos difíceis de suportar. Vamos seguir adiante com o nosso pensamento. Eu disse no culto anterior que hoje focaríamos nossa atenção sobre a cura para este mal, porque não somos super-humanos a ponto de não sermos acometidos por este mal. Claro, Jesus nos advertiu porque poderíamos também ser acometidos disto. E você sabe que quando acontece uma epidemia, ou se dá início, de alguma forma, por algum meio, uma epidemia, muitos morrem. Muitos morrem. Até que se descobre que tipo de vírus está atingindo, como combatê-lo, que tipo de vacina. Então vai testes, cobaias e todas essas coisas, e até lá alguém dança, alguém morre. Mas outros conseguem ser vacinados. E muitos são vacinados mesmo já estando doentes, ou mesmo já estando acometidos daquele mal. Porém, ao chegar no hospital, já se tem um remédio para combater aquilo. Veja. Então, o mundo inteiro, disse o profeta de Deus no sermão Cristo revelado em sua própria palavra, estaria numa situação neurótica. E ele disse, é um mal que atinge o mundo todo. O mundo todo. Então estamos incluídos nisso. Estamos incluídos nisso. Então temos que entender qual é a cura, onde está a vacina para isto. Porém, antes de chegarmos a este ponto, precisamos reaver algumas coisas, alguns conceitos, alguns pensamentos. E eu gostaria de olhar para este pensamento aqui que o irmão Branham disse no sermão Cristo revelado em sua própria palavra, onde ele diz que o mundo todo chegou a uma condição que estão todos mentalmente alterados. E ele chamou de neuróticos. Neuróticos. E ele disse que os alimentos híbridos e as tensões têm causado aos nossos corpos um apodrecimento. E ele disse, se isto está apodrecendo, ou deteriorando, ou enfraquecendo, eu uso vários termos, às vezes, até onde eu consiga, para ver se as pessoas compreendem melhor, não é? Se isto está enfraquecendo o nosso corpo, se está levando o nosso corpo para um estágio de letargia, e você vai entender depois, se tivermos tempo, que a neurose, ou a depressão, ou seja o que for, não vai te deixar agitado. Não, porque no final, o último estágio dessa doença é te deixar quieto num canto sem se movimentar. E daí, o que vem depois disso é suicídio. Isso tanto no natural quanto no espiritual, porque termina a pessoa se isolando. Foram 6 atributos que nós estudamos aqui. E claro, durante todo este processo de aprendizado nós vamos
citar e recitar como um mantra, vamos dizer assim, isto até que possamos entender por todos os ângulos qual a situação deste tempo, porque não adianta olharmos para as loucuras do tempo de Noé, do tempo de Jesus, o quanto que as pessoas estavam loucas naquele tempo. Temos que saber que tipo de loucura está cometendo as pessoas hoje, ou não saberemos nos livrar disso neste tempo. Então vejamos aqui o que disse o mensageiro de Deus. Os alimentos híbridos e as tensões têm causado enfraquecimento, ele chamou de apodrecimento em nossos ossos ou em nossos corpos, e ele disse, se isto tem causado dano ao nosso corpo, ora, e ao nosso cérebro, não? Do que é formado o nosso cérebro, né? A não ser também de células, neurônios e tudo. Então isto também tem causado um mal terrível ao nosso cérebro. Veja, agora isto não é nada bom, e não pense nem por um minuto que porque você vamos dizer assim, está na noiva ou faz parte da noiva, não pense por um minuto sequer que você não seria afetado por esta condição, porque você não está livre disso. Somos todos afetados por esta condição, porque é causado pelos alimentos e as tensões da hora que nós estamos vivendo. E se o solo que produz o nosso alimento, do qual nós tiramos nossos nutrientes, proteínas, vitaminas, sais minerais e tudo quanto se queira designar aí, se o solo que deve produzir isto para nós, através dos alimentos, está fraco, enfraquecido, agora me diga, como pode você se alimentar disto e o corpo não sentir o abalo? E se você não tem um corpo são, um corpo saudável, como você vai suportar o desafio com o qual o diabo te chama para duelar neste tempo? Já que você tem um cérebro enfraquecido, uma mente enfraquecida, com todos os problemas e cuidados do dia a dia, e que te deixa com a alma enfraquecida, porque você necessita de um cérebro, você necessita de pensamento, você precisa de interação entre corpo, espírito e alma. E como você vai fortalecer sua alma para vencer, para se tornar imune a estas coisas que vêm pelo corpo, se você não tem uma mente sã, para ter um corpo são? Por isso Paulo diz, cuide do corpo, cuide deste templo, e assim sucessivamente. Portanto, não acho que as pessoas encontrem cura em alimentos saudáveis. Você diz, então vou mudar minha forma alimentar, vou ser vegetariano, ou vou comer somente leite de soja, ou seja o que for. Ora, o que você poderia encontrar hoje que não está contaminado? Me diga. Porque se fosse para comermos apenas vegetais, apenas folhas, o que é que a vaca come? A vaca também come folha, come vegetal. Então ela deveria estar saudável. Quando você frita ou come um bom bife, você deveria estar comendo vegetal concentrado. E você diz, então, eu vou me livrar da fritura. Ok, do que é feito a fritura? Do que é feito o óleo? Você diz, eu estou comprando óleo vegetal. E daquilo é feito de quê? Outra vez dos vegetais. Então essa contaminação está vindo de bem antes, lá de trás. Não tem onde você obter cura para isto. Nos alimentos saudáveis, ou mesmo procurando viver uma vida sem tensão nervosa. Você conseguiria? Esta não é a resposta. Você diz, me livrarei da cidade. Eu não morarei na cidade, eu quero me afastar cada vez mais, eu comprar uma chácara. Já me aposentei. Olha, já me aposentei, vou ver se eu encontro um local bem longe da cidade para ficar tranquilo, só com uma varinha de pescar para lá e para cá. Vamos ver se você consegue se livrar das tensões nervosas, porque isso não está no tempo, no espaço, está em você. O problema está dentro de você, de alguma forma, você encontrará com que se preocupar. Então a resposta não está no alimento físico, nem na atmosfera livre de tensão. A nossa resposta, a cura para isto, tem que estar em Cristo Jesus. Porque foi dito que Ele traria salvação sobre suas asas. Que em outra tradução é cura sobre as suas asas. Agora, nós descobrimos, lendo estas coisas neste sermão, que o irmão Branham está nos dizendo aqui, o que também é encontrado nas Escrituras.
onde nós somos avisados que ao chegar no fim dos tempos, você só encontraria tensões e estresse por todos os lados e seria um período difícil de suportar ou de atravessar. Também nos é dito que as ansiedades da vida será o que levará todos a um consumo desenfreado. E se você compra algo hoje, amanhã aquilo já não serve, é descartável. E você diz, agora sim eu comprei uma coisa que me serve, uma coisa agradável. Daí a pouco você vê uma propaganda, você vê um quadro lá na rua e diz, esse já está ultrapassado, compre isto, compre aquilo. Vê? E você diz, realmente isso não presta, realmente já não serve mais, já não consegue acompanhar o desenvolvimento. Então, tudo isto, a ansiedade da vida será o que levará todas as pessoas, ou está levando, a um consumo desenfreado sobre a face da terra. E leva as pessoas a estarem sempre preocupadas com o dia do amanhã. E isto tomará todo o seu tempo no hoje, para que as pessoas se esqueçam do essencial no momento, que é preparar suas vidas através de uma instrução sobre a direção de Deus. Então, elas estando preocupadas com o amanhã, hoje acarretará este problema, ansiedade, e a busca desenfreada para ter com que suprir a necessidade do amanhã, esquecendo-se do que realmente ela necessita hoje. Agora, o que eu queria ler com vocês, essa escritura tão conhecida de 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, eu quero ler algo aqui apenas inicialmente no versículo 1 de 2 Timóteo 3. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3. Virão tempos trabalhosos. A versão Almeida Revista, feita pela imprensa bíblica, fala deste mesmo versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Penosos. A nova versão internacional diz, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A Sociedade Bíblica Britânica traduziu este versículo assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis. A versão católica, ela leva esta mesma tradução. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Mas a versão ampliada ou amplificada diz assim, mas entenda isto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, em conjunto com grandes estresses e problemas, difícil de lidar e difícil de suportar. Por isso é chamado de versão ampliada da Bíblia, porque ela pega as designações das palavras para que você compreenda o pensamento como um todo. Ok, então está dito que nos últimos tempos viriam tempos difíceis, trabalhosos, penosos, e isso significa que seria difícil de suportar isto. Agora, quando você junta isto aqui e ao ler o que nós já lemos, apenas como uma lembrança, o que nós lemos nos outros cultos, em Marcos no capítulo 4, versículo 8, onde nós vemos Jesus falando sobre os cuidados desta vida. E ele diz que é os cuidados desta vida que sufoca a palavra, ou a vida da palavra. E creio que alguns irmãos que estavam atenados naquele culto, estavam presentes, lembra que Jesus disse, a palavra que caiu entre os espinhos. Ela ficou abafada. E Jesus explicou que aquilo era o cuidado das pessoas com as coisas desta vida. Aquilo abafa a palavra. Aonde? Em sua mente. E aquilo não amadurece. Ou a vida que está na palavra, ela não consegue se sobressair. E eu lembro que eu disse, é como se você colocasse uma semente na terra e colocasse uma pedra em cima daquela semente.
E então isto é um aviso para que nós não fiquemos presos nas coisas do mundo, a ponto de permitir que elas tomem o primeiro lugar ou nos domine. E a palavra que Jesus usou em Marcos 4, versículo 18 ao 20, quando ele fala sobre os cuidados da vida, a palavra ali é ansiedade. Ansiedade. E agora, nesse ponto, é importante notarmos que ansiedade é uma palavra definida por Webster. Tem uma tradução, a Bíblia Webster. Também eu ainda voltei a esta escritura, ainda essa versão da Bíblia. Ele define a palavra ansiedade como sendo um estado de ser desconfortável ou apreensivo ou preocupado com o que pode acontecer. Por que o que pode? Porque é o amanhã. É o cuidado com o amanhã. Preocupação com um possível evento futuro. E os efeitos psicológicos da ansiedade são as preocupações e tensões nervosas. E aonde isto leva o ser humano, esta máquina humana, que por todos os ângulos que podemos analisar está defeituosa, e muito defeituosa. Ao que isto leva? Agora é claro, meus amigos, que não se trata apenas de ficarmos angustiados e apreensivos e tensos com as preocupações com as nossas contas, como já falamos, ou com o que comer, ou com o que vestir. Mas é a busca do prazer e outras coisas assim que invadem as nossas vidas e sufoca a vida que está na palavra. Porque para começar, o teu cuidado com o vestir, com o comer e tudo isso não passa de busca também pelo prazer. Ou você não percebe como se sente bem quando está com uma roupa nova e o povo diz que roupa bonita, que cor legal. Aí você sempre vai querer estar daquele jeito, andar nos trinques. É assim que fala? Ok, vamos estudar isso a fundo um pouquinho. Você observa que o irmão Branham usou o termo neurótico, que vem da palavra neurose. Neurose, de acordo com Webster, é definido como qualquer um dessa psique diferente, psique, o estudo da mente. Eu não sei bem esta parte, como vos falar agora. Mas é um estado mental, distúrbios funcionais, caracterizadas por uma das seguintes reações: ansiedade, compulsões, fobias, depressão, dissociação e manias. Você se torna maníaco depressivo, maníaco isto e aquilo outro. Bem, o irmão Branham disse: agora os homens e as pessoas hoje estão em uma condição neurótica em todo mundo. Estas foram as palavras de um homem enviado de Deus. Note que ele está nos dizendo que esta condição é uma condição do mundo inteiro, e ele disse que não era apenas dos Estados Unidos ou de uma nação em particular, mas do mundo inteiro. Nós lemos também já, aqui estudamos juntos, o que está no livro de Lucas, que você leu agora há pouco, onde Jesus disse: olhai por vós, tenha cuidado em você. O que é olhar por vós? Como é que se olha o menino? Vou deixar a bolsa aqui, tu olha para mim? Cuidado, olha a criança aí, vê aí. É isto, cuidado, preste atenção, fica de olho. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Não vou entrar em detalhes, já falamos isto aqui, já pregamos isto, apenas estou fazendo uma retrospectiva, avançando. Para que os vossos corações, que é entendimento, a vossa mente, não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na terra, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. E assim, evitando esse tipo de coisa, ou cair com esse tipo de enfermidade, evitando isto, você consegue então se manter o equilíbrio diante do Filho do Homem. Amém. Bem, agora, eu quero que você perceba, meus amigos,
que esta condição foi prometido que viria sobre cada um que habita sobre a face da terra. E é por isto que isto nos afeta. Porque participamos dos mesmos problemas, das mesmas aflições, em outras palavras, ouvimos as mesmas coisas, sofremos as mesmas pressões, isto em todo o mundo, isto nos afeta. Então, se estamos correndo este risco enorme, juntamente com todos na terra, nós precisamos saber o que é que está afetando-nos diretamente, para que nós possamos encontrar a cura para isto enquanto tem tempo, enquanto ainda estamos respirando, espiritualmente falando. Agora, tem um outro ponto que eu quero falar com vocês sobre o que o irmão Branham disse aqui. Ele disse que se os corpos estão se deteriorando, então o mesmo acontece com as células do cérebro. Já pensou nisso? Se os corpos estão se deteriorando, então a mesma coisa acontece com as células do nosso cérebro. E se isto é verdade, como eu acredito que é, então todos, sem exceção, que estão no mundo, estão perdendo suas mentes. Sim, todos sem exceção. E se isso está acontecendo no mundo inteiro como um todo, então isso inclui a noiva de Cristo também. E você precisa ser muito cuidadoso neste aprendizado aqui. E se nós acreditamos que a Escritura sempre tem razão, então também temos que crer e aceitar estas palavras das Escrituras que diz todas estas coisas estão trabalhando juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são os eleitos de acordo com o seu propósito. E você lê, chamados pelo seu decreto, não é? Que às vezes eu falo um pouquinho diferente, mas eu sei do que estou falando. Observe, são aqueles que são eleitos de acordo com o seu propósito. Então é dito que tudo contribui para o bem destes. Então veja, o mundo inteiro tem chegado numa situação neurótica e estamos neste mundo, fazemos parte disto também, somos afetados também por isto. Se o mundo inteiro está perdendo sua mente, então fazemos parte da noiva, somos parte da noiva de Cristo, pois entenda, também estamos perdendo a nossa mente. Agora, vamos estudar isso aqui com calma. Então, realmente, a nossa perda de mente, diferente dos outros, que não têm nenhum propósito, ou que não foram escolhidos pelo propósito ou para um propósito divino, a nossa perda de mente é a nossa vantagem nesse tempo. É como algum tipo de remédio que serve para um, mas dependendo do que está no organismo do outro, vai haver rejeição. Vai haver rejeição. Então veja, o nosso perder de mente é a nossa vantagem. Por quê? Afinal de contas, temos de perder a nossa mente primeiro para receber a mente dele. Então, neste tempo, onde o mundo inteiro está perdendo sua mente nesse estado de neurótico, nós, ao perdermos nossa mente, ao termos nossos cérebros enfraquecidos, diferente deles, recebemos então, como diria, uma transposição, recebemos uma transfusão de mente, é tirada a nossa mente enfraquecida e é renovado em nós, não células normais, de pensamentos normais, de mente normal, mas é colocado em nós a mente superior, a mente de Cristo. Amém. De fato, se ainda nós tivermos nossas próprias mentes, então temos um problema muito sério, porque Deus disse, meus caminhos não são os vossos caminhos, e os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Então nós não podemos, nós temos então que irmos realmente para um hospital, e quando você chega no hospital, você tem que se entregar. Deite na maca, deixe-se analisado e até te tirar dos sentidos. E até desprover você dos sentidos.
te deixar num estado de letargia, de quase morte. Porque uma pessoa que está anestesiada, não é? Pode cortar a minha Marlene nesses dias, né? Pode cortar, pode arrancar pedaços para lá e para cá, costurar para lá e para cá, que você não sente. Então, é aproveitado neste tempo, quando estamos com nossas mentes fracas, doentes como os demais, que Deus faz essa transfusão de mentes em nós. Bem, então, se nós ainda mantivermos nossas próprias mentes, e mesmo com a nossa própria mente, com nossos pensamentos, formos tentar receber a mente de Cristo também, isto só terminaria fazendo de nós híbridos e híbridas. E o que é disso, irmão Brana, a respeito desse tempo do fim? Que esse estado de podridão para corpos e mentes está vindo também através de alimentos híbridos. Alimentos híbridos e tensões nervosas. Agora, você sabe o que é uma coisa híbrida? Quando se mistura uma semente com outra, um genes com outro. E dali sai outro ser. Mesmo que se pareça, que tenha a mesma cor, aquela coisa toda, a mesma textura. Porém, não é uma vida original, é uma vida híbrida. Agora, como podemos ter um novo nascimento de forma híbrida? Como podemos nascer de novo? Como podemos nascer de novo como novas criaturas em Cristo, já que este homem velho, já que este corpo velho, este ser velho está doente, está morrendo, está enfermo, e é dito, olha, só outro, esse não presta mais, só outro. Só o milagre da vida. Então aí vem um novo nascimento em operação, para que uma nova criatura se apresente. Agora, como poderíamos passar por um processo de novo nascimento se nós vamos manter nossas ideias, interpretações e pensamentos? Não dá. Não dá. E querer misturar nossa própria mentalidade com a mente de Cristo é formar híbridos e híbridas. E sabemos que um ser híbrido não tem vida real nele. Não tem vida real. Mesmo enquanto está vivo, está morto. Né? Está morto. Não é porque este ser, pessoa, ou seja o que for, não é um condutor da vida. Não é um condutor da vida. E sabemos que o condutor se torna aquilo que conduz. O que é que você é? Um motorista, porque estou dirigindo ônibus. Levando o quê? Passageirinha e é o quê? Também ali, me diga. Ele se torna também um passageiro ali dentro. Eu não sei agora como explicar isso para vocês, já pregamos sobre isso no passado, porém esse não é o tema. Só sei que um condutor se torna aquilo que conduz. Ok, isto aqui é cobre, o que ele está conduzindo é eletricidade. Então examine de ponta a ponta para ver se ali não está eletricidade pura. Em todos os lugares, toque com o dedo em qualquer parte daquele cobre ou daquele condutor. Ele se torna energia, porque ele está conduzindo energia, está conduzindo vida, já que estamos tratando aqui da vida de Deus que vem pela palavra, e Jesus disse que os cuidados da vida é o que abafa a palavra. A ansiedade da vida faz o quê? Abafa a vida que está na palavra. Então aquilo há uma mistura e você não consegue ser um portador daquilo lá adiante. Isso significa que mesmo vivo, você está morto. Portanto, nós temos que perder nossas mentes, nossa inteligência própria, para que possamos receber a mente dele. E Deus permitiu isto vir à terra no tempo do fim. Ele programou isto para acontecer no tempo do fim, a fim de apressar o dia. O que é apressar? Abreviar, não é isto? Apressar o dia, ou abreviar o dia ao longo da nossa promessa de receber sua mente. Ele prometeu que nos daria sua própria mente. Então ele abrevia os dias para que dê tempo você ainda receber essa transfusão de mente enquanto você está vivo. Porque depois que morre, tem um certo período de tempo para que aqueles órgãos funcionem, para que haja transfusão, e assim sucessivamente. Então foi dito, para que se aqueles dias não fossem abreviados, vocês conhecem as Escrituras, nenhuma carne se salvaria. Então o que acontece? Há uma abreviação neste tempo. Mesmo sabendo nós que estamos vivendo em tempo emprestado,
Como o irmão Branham disse, o rapto já era para ter acontecido há muito tempo. No entanto, dentro deste programa de Deus, ele tem abreviado algumas coisas para que você, seu filho, parte dele, não chegue em uma situação tão caótica a ponto de não conseguir mais receber a mente de Cristo, ou passar de tempo de você nascer de novo para se tornar uma nova criatura. Ok, então veja, foi dito nas Escrituras aqui, no dia em que ele é glorificado nos seus santos. Creio que está em uma das cartas de Paulo, quando ele diz que ele viria para ser glorificado em seus santos, ou trazer sua doxa, sua mente, sua avaliação, seu julgamento para nós. Então ele disse que se ele não encurtasse o dia, nenhuma carne se salvaria. Portanto, não é você olhar para o que está acontecendo com o mundo, não é? Que tudo está de forma ruim. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você se preocupar com a ruindade do dia, isso também será um problema para você. Porque este não é o tempo de ficarmos apreensivos com os acontecimentos ou com o mundo que está caindo aos pedaços. É tempo de você entrar em descanso. Descansar sua mente. Foi dito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados pelo seu decreto. Não está assim nas Escrituras? Então, este é um trabalho para o nosso Deus fazer também. Nos conservar, nos manter em descanso. Bem, agora vamos examinar com cuidado como esses atributos que compõem a condição neurótica do nosso tempo, que está no mundo, em todos os lugares. Vamos começar por analisar de forma mais detalhada também aqui. Talvez faremos isso em mais 2 cultos para frente, não sei. Mas o Webster define neurose como qualquer um desse estado psíquico em que o homem chega. Qualquer um desses estágios diferentes, que é distúrbio funcionais caracterizadas por uma ou mais das seguintes reações: ansiedade, compulsões, não é? E manias. Tem outro nome para mim que eu não estou encontrando agora. Fobias, depressão e dissociação. Então vamos começar por este ponto, antes de concluirmos, centrando-nos primeiro sobre a ansiedade, este primeiro atributo da neurose, ansiedade. Quando o Senhor Jesus falou sobre os cuidados da vida, como já vos disse, ele estava falando sobre ansiedade. Não estejais, pois, preocupados ou ansiosos com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, de vestir, de beber. Ora, quem de vocês, com toda a vossa preocupação, vai conseguir aumentar um côvado a sua estatura? Em outras palavras, não adianta. Então, o grande psicólogo estava nos ensinando como devemos levar nosso dia a dia, conduzir nosso dia a dia para termos saúde mental. Veja, então, a ansiedade é definida por Webster como sendo um estado de ser desconfortável ou apreensivo, ou preocupado com o que pode acontecer, preocupação com um possível evento futuro. E os efeitos psicológicos da ansiedade são as tensões, preocupações, nervosismo. Nós lemos algo no outro culto do que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34, onde ele falou sobre olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Vocês conhecem isto, que não trabalham, não cegam, não tecem, e nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu obter o que eles obtêm e tal e tal. E Jesus nos deu ali uma lição muito boa. Estamos realmente ordenados, ensinados, alertados, melhor dizendo, para não nos preocuparmos com o amanhã, referentes ao que se deve comer ou vestir. Não se preocupe com o amanhã, porque afinal de contas, Jesus disse, a cada dia basta o seu próprio mal, não é assim? E o que isso significa? Significa que cada dia você vai ter com o que se preocupar.
Se cada dia você vai ter sua preocupação por aquele dia, então por que acumular preocupações de 2 dias em um só? Jesus está dizendo, é muita carga para vocês. É muita carga. Acumular o pensamento de hoje, de amanhã e focar nisto hoje. Então, de acordo com as palavras do Mestre Jesus, é suficiente até demais nos preocuparmos com o hoje, somente isto, porque amanhã, ao raiar o sol, o novo dia trará consigo suas preocupações também. Pode ter certeza disso. Agora, qual é a única coisa que muitos homens e mulheres têm de passar esta mensagem? Como eles podem levar adiante esta mensagem e de qual forma eles compreendem estas palavras de Jesus? Bem, o que leva esta preocupação com o dia de amanhã? O que fez com que as pessoas trabalhassem dobrado? O que fez com que as pessoas não tivessem tempo? O que fez com que as contas aumentassem tanto, o imposto colocado em cima, para que o teu salário não conseguisse pagar as contas? E aí a mulher teve também que se tornar uma provedora do lar, vê? Para poder balancear a coisa, ou para poder estar aí dizendo, estamos saindo do patamar de pobreza, estamos aí não sei quantos mil ou milhões de brasileiros entrando aí no estágio de classe média. Classe média baixa, mas classe média comparado com tempos atrás. E parece uma coisa muito boa. Mas o que acarretou isto? O que acarretou isto? Lares desestruturados, porque não temos um provedor, um dono de casa, um pai de família, focado no trabalho e na manutenção dos filhos, sabendo que eles em casa estão sendo cuidados por uma esposa, por uma dona de casa, por uma mãe que se preocupa com seus filhos, que está instruindo, que está cuidando dessa parte. Não tem isto. É os dois estressados para um lado e os filhos jogados de um lado para o outro com creche, com babá, com isto e com aquilo. Que tipo de sociedade teremos se tivéssemos mais tempos adiante? Porque isto cada vez mais vai se tornar pior. E não me diga que fulano é culpado ou ciclano é culpado, porque é a condição do tempo. Foi dito que seria tempo trabalhoso, que seria difícil de suportar ou de carregar esta pressão. Veja, então observe. Nós sabemos de irmãos que se sentem destroçados, acabados, tristes, decepcionados. Não é a palavra cabisbaixo, é outra, bem mais forte que eu gostaria de falar aqui, porém me foge do pensamento. E por que estas pessoas estão nesta situação? Porque as suas mulheres os deixaram e voltaram para o mundo. E nós temos então irmãos, irmãs, pais e mães que estão destroçados, envergonhados, se sentindo culpados, como se tivesse falhado na criação de seus filhos, porque eles têm se desviado, eles têm dado as costas para a palavra, eles têm desacreditado, eles têm procurado viver suas próprias vidas, mesmo tendo sido ensinado desde pequeno. Veja, e me diga como deve ficar a situação desses pais e a vergonha que eles têm diante de Deus e dos homens e da igreja. E da sociedade, porque ele passou todo o tempo acreditando que teria um lar diferente, uma família diferente, filhos e filhas diferentes. E, no entanto, descobre que toda preocupação, tudo que fez, todo o trabalho que teve, chega no final, está sozinho, porque tudo se tornou tudo igual. E sabemos de irmãos que estão destroçados, como eu vos disse, porque suas mulheres deixaram, abandonaram tudo e foram para o mundo. E deixe-me dizer-lhe o que o irmão Branham disse sobre isto. No sermão Perguntas e Respostas número 1, do dia 23 de agosto de 1964, na tradução que temos aqui para o português, é o parágrafo 265. Irmão, observe, deixe-me dizer-lhes, ela vai mover um divórcio. Esse é Satanás, vê? Não deveria fazer isto. Porém, se és cristão, e nada no mundo fizeste para dificultar esta mulher, é, pois, Satanás fazendo isto. Ele simplesmente está tratando de te dilacerar. Agora, se ela é uma das escolhidas de Deus, virá a ele. Se não é, ela não é digna de sua preocupação. Por que se preocupar? Então, se o fazes, se te preocupas,
perderás tua saúde. E isto é o que Satanás quer. Então o diabo não quer só atrapalhar a vida da mulher que pegou outro rumo. O diabo não quer atrapalhar só a vida, ou vice-versa, né? Às vezes é o homem que toma outro rumo. O diabo não quer apenas atrapalhar a caminhada de teus filhos, ele quer também te apanhar, acabar com tua saúde, estragando tua mente. Porque a mente enfraquecida é uma ferramenta muito forte na mão dele. E daí a pouco você desacredita e passa a dizer, estou tão fraco na fé, já não encontro nenhum motivo, nenhuma alegria para avançar. Que graça tenho eu, que alegria tenho eu, que motivo tenho eu para avançar? O que ganhei com isto ou com aquilo? Só eu que luto, só eu que me preocupo, só eu sozinho. Me diga, é isto que ele quer, porque foi quando William Branham se sentiu enfraquecido, com sua mente frágil, quando sua esposa estava, aliás, sua filhinha, né, estava lá na sepultura, aliás, sua esposa na sepultura, e a filhinha também acabou de ser enterrada também na mesma cova. Como estava a mente deste homem? Destroçada, arrasada. Não foi ali que o diabo, então, achou que poderia levar um papo 10, com o profeta de Deus, para fazer desacreditar, não desacreditar que Deus existe, mas dizer que Deus não se importava com ele. Vê? Ele tem as formas de procurar nos apanhar, de nos laçar. Mas me diga, somos ou não somos sempre despertados para estas coisas? Sim, somos. Então veja aqui. Tal pessoa não é digna de tua preocupação. Se te preocupas, perderás tua saúde. E isto é o que Satanás quer. Vocês, mas como? Só porque eu me preocupei e perdi a saúde? Porque a preocupação é uma derivação disso. Do estresse, da tensão nervosa, isso é um dos atributos da neurose. Que te deixa ansioso, preocupado. Apenas, olha o conselho. Apenas encomende a Deus a coisa completa e prossiga servindo a Deus tão contente quanto possa estar. Aleluia. Eu não sei como encontrar, eu não sei, humanamente falando, eu não sei como encontrar alegria ou contentamento. Mas se você ir para as Escrituras, se a lei de Deus, se a palavra de Deus, se o cuidado de Deus, se o amor de Deus não for suficiente para ficarmos felizes, então nada mais poderá causar a tua felicidade neste mundo. Tão contente quanto posso estar. Deus se encarregará do resto. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Ajoelha-te. Eu orarei contigo ou algo. Orarei pelo assunto. Apenas diga, Senhor Deus, eu a amo. Ela é a mãe de meus filhos. Deste caso, né, que era um irmão que perguntou. Na verdade, isso é uma pergunta que fizeram para ele. O irmão disse que a esposa estava indo embora, pedindo divórcio, e ele não sabia o que fazer. Então, desse assunto específico. Ajoelha-te e orarei contigo. Orarei pelo assunto. Apenas diga, Senhor Deus, eu a amo. Ela é a mãe de meus filhos, se ela o é. E diga, eu apenas encomendo a coisa completa a ti. Os quero salvos. Tu sabes que sim. Porém, não posso ir mais além. Ela vai se divorciar de mim de todos os modos. Nada tenho feito. Se tenho feito, revela-me. Irei corrigir. Farei qualquer coisa. Então, encomende ao Senhor e simplesmente deixe. Só isso. Amém. Fez sua parte com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Então, encomende a Deus e simplesmente deixe. Prossiga, isso é a irmã Bruna falando, tá? Prossiga vivendo do mesmo modo, como se nada houvesse ocorrido. Aí se você diz, mas olha, lá em tal lugar aconteceu isso e isso, mas o filho ou a filha, ou o cunhado, ou seja, quem for, fez isso e aquilo, eles estão numa boa, como se nada estivesse acontecendo, é o conselho do profeta. Amém. Agora eu vou ficar acabado, envergonhado. Não, senhor. Olha, prossiga vivendo do mesmo modo
como se nada houvesse ocorrido, e Deus cuidará do resto. Amém. Assim você vê, se você se preocupa, não é? E é só lágrimas que correm abaixo, para dentro ou para fora, ou seja o que for, sua saúde vai decair, sua imunidade vai ficar fraca, enfraquecida, e é tudo o que Satanás quer fazer, é minar você. Ele quer distraí-lo de onde realmente você deveria estar focado, que é no assim diz o Senhor, que é estar focado em Cristo. Ele quer tirar a tua atenção disto. Vê? Então você entregue tudo e todos diante de Deus e simplesmente siga se movendo adiante. Não pare. Agora, o próximo atributo da neurose, que nós encontramos a definição por Webster, fala de compulsão. Compulsão. Eu acredito que seria melhor deixar isso para o próximo culto, senão vai ficar isso pela metade. Tá? Senão vai ficar isto pela metade. Então vamos falar isso no próximo culto, se o Senhor nos permitir, e falaremos, vamos dizer assim, de forma mais abrangente sobre esta parte. Vamos colocar de pé? Amém? Então que fique conosco o conselho do irmão Branham. Siga adiante, ore, entregue a Deus e siga adiante como se nada tivesse acontecido. Não se mate, não arranque os cabelos por causa desse ou daquele ente, ou daquele ser. Não é, apenas se mova adiante e Deus cuidará de tudo. Irmão Vicente, vem cá e ora. Deus abençoe vocês, Deus os guarde, tenham todos o final de semana abençoado. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando conosco através da rádio. Que Deus nos ajude, Senhor Deus, por isso. Senhor Jesus, quando o Senhor diz, consolai uns aos outros com estas palavras, tem que alguém sentar para ouvir e alguém falando, ó Pai. E o Senhor sempre tem falado através de lábios humanos, tem consolado o teu povo. Isso nos anima, nos leva a olhar, Pai, com outro ângulo, muitas coisas que nós estávamos olhando errado. Por isso nós cremos que isso nos ajudará muito, ó Pai. Eu tinha que estar aqui nesta noite para ouvir o que foi falado nesta noite. E eu creio que muitos adoraram ouvir a Tua palavra, porque adoramos ouvir a Tua palavra. A palavra adorar é isso, é adorar ao Senhor, ouvir do Senhor, porque o Senhor tem de melhor para os Teus filhos. Por isso ajuda esse ministério, ó Pai, esse pequeno grupo espalhado por esta terra, ó Deus, ao qual o Senhor está trazendo a este conhecimento. Te damos graças por isso. E que assim os nossos corações possam transbordar de alegria ao ouvir a Tua palavra. Não houve puro, não houve grito, mas houve palavra de ânimo e de conforto. Isso nos alegra, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta, protegido e guardado por Ti, ó Pai. Ajuda os nossos irmãos distantes, não importa a distância que eles estejam. Eu creio que ele foi abençoado, será abençoado através de Tua palavra, porque o Senhor é o Deus de perto e o de longe. O Senhor não muda. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Deus mío. Amém. Deus abençoe, irmãos, abençoe um ao outro e até a próxima, se Deus quiser.